Muito bem, feita a abordagem, passamos agora então para a segunda etapa do método UAU, que é a sondagem. Essa etapa nada mais é do que compreender o perfil do cliente e os seus motivadores de compra. Eis aqui uma estratégia muito importante. Saber fazer as perguntas certas e ouvir o cliente. Não importa se o seu produto é roupa, carro, massagem ou algum serviço, você deve se ater a fazer as perguntas certas, que denotem a expectativa do cliente com relação ao seu produto. Por muito tempo se falou que o bom profissional de atendimento e vendas era aquela pessoa que falava muito, que era boa de papo, que se comunicava de uma maneira extremamente forte e experiente. Hoje isso mudou. Infelizmente, o vendedor que fala muito, que fala em excesso e que por vezes fala muito alto, passa uma imagem negativa. Passa uma imagem até mesmo daquele famoso adjetivo que o cliente usa, picareta. Aquela pessoa que está tentando enrolar você. Aquela pessoa que está tentando vender para você alguma coisa que você não precisa. Por isso, meu aluno, para você que está aí fazendo esse curso, que é atendente ou vendedor, comece a prestar atenção na qualidade da sua comunicação. Tenha convicção no que você está falando. Utilize palavras poderosas para reforçar o valor do seu produto, mas fale com muita calma, com muita tranquilidade e o menos possível. Hoje o poder não está na capacidade que o vendedor tem de falar muito, mas sim na capacidade que o vendedor tem de fazer as perguntas certas, podendo ouvir o cliente e entender exatamente quais são os seus anseios, suas necessidades e expectativas que ele tem com relação ao seu produto ou serviço. Procure fazer perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que permitem que a pessoa justifique mais a resposta, não apenas com sim ou não, para entender o seu cliente. Como, por exemplo, que tipo exatamente de produto você procura? Como seria o ideal, a solução ideal para você? Esse produto é para você ou para outra pessoa? Esse tipo de pergunta. Entenda que as expectativas são peculiares de cada pessoa. Por isso, se preocupe em entender o que é importante para cada cliente. Como eu costumo dizer, fale a língua do seu cliente, porque nada é tão desigual do que se comunicar de forma igual para pessoas diferentes. E lembre-se, se você não entende, você não atende. E outro aspecto importante da sondagem é identificar o sistema representacional do cliente, ou seja, o perfil de cada um. O universo é composto por pessoas dos mais diversos perfis. Existem aquelas mais comunicativas, outras que são mais objetivas, caladas, enfim, cada uma delas tem as suas preferências. E quando se trata de vendas, é fundamental considerar essa diferença para oferecer um atendimento que seja voltado para o perfil do seu cliente em questão, de forma que ele se sinta mais à vontade e fique satisfeito com a compra. E o que eu quero trazer para você aqui com esses estudos é uma análise realizada na área da neurolinguística, onde foi constatado que existem 3 perfis de pessoas que se diferenciam pela forma como registram informações do mundo externo. Por meio desse estudo, dessa análise de perfil, foi possível identificar esses perfis de clientes e assim, entendendo isso, é possível oferecer um atendimento personalizado. Por isso, preste atenção nisso, nesses 3 diferentes tipos de perfil. Existe o cliente que é visual, aquele que prefere ver o produto ao invés de ouvir todas as explicações que o vendedor tem a dizer. Se fosse um móvel, por exemplo, que estivesse à venda, o consumidor visual prefere imaginar como a peça ficaria na sua casa, ao invés de saber todos os detalhes do material, a fabricação do produto. Então, como agir com ele, Luana? Nesse tipo de cliente, fale sobre coisas que o cliente pode ver, pois ele sente essa necessidade e precisa ser um estímulo visual. Se o produto não estiver perto de vocês, mostre fotografias, vídeo. Quanto mais imagens ele puder ver, maior são as chances de convencê-lo e efetuar a compra.
Além do visual, existe o cliente auditivo. Os clientes auditivos querem ouvir as explicações do vendedor e não costumam dar muita atenção para catálogos, pois justamente eles querem se comunicar. Esses são pessoas que gostam de se comunicar de forma verbal e esperam isso também dos vendedores que os atendem. Então, como agir com eles? Com esses é fundamental conhecer a fundo o produto que você está oferecendo, pois ele vai querer ouvir o máximo de informações possíveis. Por isso, descreva o item, os benefícios que ele tem e o que o diferencia dos outros. E por fim, então, existe o cliente sinestésico. E a sinestesia é um fenômeno neurológico que envolve duas sensações diferentes, acontecendo de forma simultânea. Então, um cliente sinestésico quer ouvir sobre o produto, mas também quer tocá-lo e sentir o material do que ele é feito. Por isso, podemos dizer que é o perfil mais exigente, que é preciso dar uma atenção especial para essas pessoas. E como agir com elas então? As pessoas sinestésicas, então, por sua vez, elas consideram os sentimentos com os quais aquele produto pode estar relacionado. Quanto mais ele sentir os benefícios e sensações que o produto poderá proporcionar, maiores são as chances de efetuar a compra. Por isso que você precisa realmente se atentar a esses 3 diferentes tipos de perfil: visual, auditivo e sinestésico. Se atentando a identificar, além de qual perfil, qual realmente é a expectativa que o cliente tem com relação ao que ele foi buscar no seu estabelecimento. Qual foi a necessidade, qual foi o desejo que fez com que ele estivesse aí. E você só vai conseguir descobrir isso quando você se atém a fazer as perguntas certas e se dedicar a ouvir o cliente. Nada de querer falar tanto. Hoje o bom vendedor é aquele que sabe ouvir e fazer as perguntas certas. E principalmente identificar qual é o melhor canal de me comunicar com o meu cliente. Eu devo fazer uma abordagem sendo mais visual, mais auditivo ou mais sinestésico. E isso é possível identificar pela própria forma como o cliente se comunica. Por exemplo, o cliente visual vai chegar até você dizendo que ele viu na vitrine, ele viu no Facebook a publicação, ele viu alguma coisa sobre o seu produto, ele é o visual. O cliente auditivo, ele vai dizer que ouviu falar sobre a sua loja, ouviu falar sobre os seus serviços e por isso ele gostaria de saber mais ou gostaria de adquirir. Então, ele quer ouvir mais de você também. O cliente sinestésico vai dizer que sentiu aquela necessidade, sentiu o desejo e por isso, além de ver e ouvir, ele quer se imaginar experienciando o seu produto que você tem a vender. Então, quando você entende realmente qual o perfil do cliente com o qual você está se comunicando, fica muito mais fácil direcionar a linguagem ideal para você provocar aquele emocional através do seu produto para fazer com que ele, por fim, tome a decisão de compra também. E o ponto que vem muito ao encontro da sondagem também é a conexão, é a sintonia que você precisa ter com o seu cliente para que toda essa identificação, essa compreensão das necessidades e desejos seja possível. E essa sintonia, essa empatia, essa conexão é possível através da técnica Rapport. E você vai conhecer essa técnica no próximo vídeo.